Estamos ainda em tempo de rescaldo das eleições regionais, olhando já também para o que aí vem. O Governo toma posse no próximo dia 15, a Assembleia será instalada na próxima semana. Há também já um novo Governo, é tudo isso que vamos falar neste programa. Começo pelo deputado Elvio Sousa e de repente, ou talvez a expressão possa não ser a melhor, mas o JPP salta para a força, a segunda maior força, ou seja, o maior partido, neste caso, da oposição. Portanto, a liderar a oposição na Madeira a partir de agora. Como é que encara este desafio? Antes de mais, muito obrigado, Sr. Jornalista Gil Rosa, pelo convite. Cumprimentar aqui todos os colegas presentes e os nossos concidadãos madeirenses e porto-santenses, e um abraço fraterno também a todos os imigrantes que acompanham estes programas de política parlamentar e também de política geral. Em relação ao crescimento do JPP, quero antes de mais felicitar, já fiz na noite eleitoral, agradecer em primeiro lugar todas as pessoas que confiaram no nosso projeto, que era um projeto de governo que não atingiu o objetivo, claro, e isso já foi assumido. Felicitar o PSD, como eu fiz na noite eleitoral e faço hoje, novamente por esse resultado, e também todos os outros partidos que concorreram e que permitiram mostrar que a democracia está viva e, sobretudo, as pessoas que contribuíram para o decrescente do fenómeno da abstenção. E isso acho que é decisivo e que mostrou que os madeirenses quiseram ir votar para premiar uns e castigar os outros. Não me cabe a mim agora fazer juízo de valor, que na sua analista política eu faço essa apreciação. Segundo aspecto, dizer que nós temos mais responsabilidade neste momento, e a responsabilidade que já tínhamos, mas agora temos mais, e quando temos mais responsabilidade temos que melhor apurar os objetivos, e os objetivos continuam a ser os mesmos, que é resolver os problemas dos madeirenses dos porto-santenses. Nós temos programas e iniciativas legislativas que com certeza terão acordo da parte da maioria constituída. Ainda o exemplo agora da cana-de-açúcar a 60 cêntimos, tal como foi proposto por nós na campanha eleitoral e que o PSD tinha proposto os 54, é já reforço desse entendimento também de que é justo premiar o mundo rural e a banana e as outras culturas da uva, mas também reconhecer que nós seremos uma oposição forte e construtiva, não deixando as torres de vigia de parte, como é óbvio, mas uma oposição forte e construtiva é como um adubo para as plantas. E o que nos compete agora é continuar a cavar, usando assim, nas ilhas da Madeira e do Porto Santo, e deitando bastante adubo para o nosso partido, o JPP regional, nosso partido regional crescer e ser cada vez mais um partido autonómico. Eu só quero dizer o seguinte: os temas que nós situamos, saúde, a habitação, deve ser uma prioridade. Este governo deve utilizar as receitas, seja extraordinária ou do Sol Global, para injetar mais habitação do orçamento regional no mercado, mais oferta pública, e esse deve ser um objetivo, e como eu já disse aqui noutros programas, deve ser um objetivo nuclear de todos os partidos, haver aqui um compromisso mas já para salvar... o governo assumir de facto como prioridade a habitação. Sim, mas salvar os madeirenses ainda mais da pobreza, porque tem que ser. Está-se a fazer casas do PRR, mas temos que fazer casas, colocar oferta pública e, por outro lado, contribuir para a redução do custo de vida, que é possível por várias ferramentas que já tivemos a oportunidade de dizer, haja boa vontade. Voltando aqui a esta questão do programa de governo, o JPP já tem uma ideia do que é que vai fazer na votação quando chegar o programa de governo à Assembleia, porque isto no fundo é, digamos assim, quase que viabilizar que o governo entre em funções, não é? Sim, nós temos essa constatação de que o eleitorado escolheu o PSD com 23 deputados e vamos analisar o programa do governo. Como sempre, nós fazemos uma discussão aberta a todas as pessoas que queiram
queiram participar. Nós fazemos essa escutação, fazemos esse debate coletivo. Interno. Com os militantes, não aberto, com os militantes, simpatizantes, com os órgãos do partido. E vem muitos contributos da sociedade. Portanto, vamos analisar. Se for um programa de governo muito semelhante ao anterior, tem muitos reparos a serem feitos. Nomeadamente no Se for como o anterior, votam contra, não é? Possivelmente, nomeadamente, sim, que nós votamos contra e com argumentos. Não é votar contra simplesmente por votar contra. Atenção, o JB não é um partido que ainda há dias não sei o que é que referi, de protesto. De protesto, seja de onde vier. Aliás, eu relevo e essa ação foi incompreendida. Quando nós fomos eleitos em 2015, nós abstivemos no programa de governo. E abstivemos exatamente porque o programa de governo tinha aspectos que nós considerávamos positivos e negativos. E andava ali a balança quase com o mesmo peso. Agora, este outro programa de governo, a habitação, a questão da problemática da habitação, era muito fraca. Era uma habitação pendurada única e exclusivamente no PRR. O caso do ferro, embora o JB não se vai pendurar nessas questões, que são base nossa. Nós vamos também apostar nas questões do reforço autonómico. Acho que é esse passo que tem que ser dado. Já estava a ser dado, aliás. Eu indico aqui que estava já programado para o mês de março um encontro europeu de partidos regionais, porque nós somos cada vez mais um partido autonómico e regional, com os colegas... São partidos regionais. Isso a mim faz-me confusão. Quando fazem um anúncio, reuniram a Comissão Política Nacional, poupa e circunstância, isso é uma questão de terminologia. E cada vez mais são partido regional. São regionais agora. É uma questão... As querem ir para a República já são nacionais. É uma questão de terminologia para despistar os advogados e terceiros. Eles andam de olho que é para fazer caixinhas ao Tribunal Constitucional. Mas depois querem ir para a Não, eu República. tenho que usar essas terminologias para despistar os Está aqui a dizer aos centralistas. madeirenses que é, por princípio, uma eles pessoa que sabem engana. ler. Não, os madeirenses sabem ler quem é sério e quem está assim a palpar. Bom, mas isso, não quero correr o risco de se afirmar como um partido regional, sabendo que a Constituição não permite isso, não é? A Constituição não permite, mas nunca nós dissemos que não éramos um partido nacional, porque não há que ter medo de dizer as coisas. Ao fim e ao cabo, não, eu estava a querer reforçar que nós vamos juntar num debate ibérico, com colegas de Espanha, e se calhar vamos ir até mais longe, Itália e França, com certeza, para compreender a importância dos partidos regionais. E cada vez mais, ao contrário de que alguns analistas mais eruditos, se calhar da veia mais burguesa do que plebeia, acham que o JBP não é um fruto de um projeto autonómico. Ao fim e ao cabo, vem fazer 50 anos, e o JBP é cada vez mais uma afirmação, um fruto da autonomia. Podem dizer, mas sobretudo de base popular. Como não é de base erudita, ou como querem chamar burguesa, ou morgadia, talvez tentam inferiorizar e secundarizar. Vão ficar para trás na história. E a outra questão que eu agora, se me permite, Gil, o JBP, já que está aqui o Partido Socialista ao meu lado, não é o fruto de uma cisão do Partido Socialista. Quem não aprendeu ainda, posso mandar um postal com um bocadinho de história para aprender. Porque a literatura... Nós sabemos que o JBP nasce de pessoas que foram dissidentes. De uma pessoa. Que foi a origem. Mas, aproveito... Que é o principal... Tenho foi, um artigo, numa altura, o principal não foi feito por mim. Na página do Filipe Sousa. Da Academia está lá um texto que explica, escrito por uma pessoa que é fora do partido. O JBP teve como fundadores 9 pessoas. Uma delas é o Filipe Sousa, que foi deputado do Partido Socialista, como sabe. E outra pessoa é o professor Arlindo Quintal Rodrigues, que foi um ativista cultural, que já faleceu, que era do PSD. Curiosamente, havia mais pessoas ligadas ao PSD, que são 3 dos fundadores, do que do Partido Socialista. Portanto, isso é um mito criado na tentativa de inferiorizar o mérito que nós temos de corresponder a uma base popular. Portanto, o JPP... É sabido que o JPP... Mas não é uma cisão. Numa determinada altura nasce de um movimento de cidadãos que teve apoio de vários partidos. Sim, e que depois dá origem a um partido. Tem apoio de vários partidos, entre os quais é preciso saber ler a história. Entre os Bloco quais Esquerda, o CDS, CDS, PS, PS,
Portanto, não é uma cisão do Partido Socialista. nós gostávamos, 99%, só para terminar o raciocínio, 99%, eu até arriscaria dizer mais, daquilo que são hoje militantes e até os atuais deputados do grupo parlamentar nunca tiveram filiação partidária, inclusivamente o próprio. Verdade, nunca tiveram filiação partidária, à exceção daquelas pessoas que eu referi. E portanto, do Filipe Sousa e da Patrícia, que já foi filiada no Partido Socialista. Portanto, mas a Patrícia não é uma... É mais uma deputada que foi filiada no mas partido. não é fundadora do partido. Eu digo isto para explicar que quem utilizar esse argumento é um argumento mas o argumento falso. que utiliza muitas vezes é de que o JPP e o PS disputam o mesmo eleitorado. E, portanto, eu não concordo. O JPP normalmente significa, de certa forma, um decréscimo do Partido Socialista. O Vítor falou que nós fomos buscar, talvez, não diria maioritariamente. Eu não fiz essa análise, atenção. Eu não fiz essa análise, mas eu penso que o JPP tem o seu eleitorado fixo, não sei quantificar, mas o resto do eleitorado é volátil e não vem seguramente só do Partido Socialista ou do outro. Claro. Acho que nas eleições anteriores falou-se que muito do eleitorado do JPP vinha do próprio PSD. Nas eleições que aconteceram há uns meses atrás. Não sei, mas também se vier é mérito nosso, não é? Claro. Não é naturalmente, desmérito dos partidos que os perderam, não é? É sempre melhor somar. Mas este reparo da cisão é para dizer definitivamente, as pessoas que disserem isso têm que ler e argumentar com outros factos. Só um facto não corresponde à verdade. Bruno Melim, Elvio Sousa, como é que o JPP também olha para este governo com estas caras novas? Duas conclusões. Temos que, a primeira, um preâmbulo é deixar governar e depois avaliar. Tem sido sempre esse princípio, não julgar as pessoas pela aparência, pelo credo, pela filiação partidária, ao contrário de outros. Mas pelo passado que têm. Sim, mas segunda conclusão, aquela ideia que o PSD tentou imputar quais são os quadros técnicos, como nós tivéssemos que mostrar o certificado de doutoramento académico para mostrar competência, como a experiência e a capacidade de gerir destinos não fizesse currículo. Quadros técnicos, se for a julgar os quadros, ou a falta de quadros, ou de tintas, ou de pincéis, como quiserem saber. Exemplo, temos na agricultura um professor e temos na economia Não, eu estou a utilizar isto, que é os argumentos que eu tenho visto analistas. Eu acho que eles deviam redimir-se desse pecado e dizer que afinal não se avalia o quadro pela aparência. Mas quinta-feira avalia-se pela qualidade. Pela qualidade, não é? Avalia-se o quadro. Não, eu acho que deviam todos redimir-se sobre isso. O terceiro aspecto é deixar governar e ver, vem o programa do governo, vem ver as filiações. Mas eu também gostaria de dizer que o compromisso, as pessoas também votaram nos partidos pelo caderno de encargos, pelas promessas. Vamos aguardar pelo salário mínimo, vamos aguardar por uma coisa importante. E o PSD aqui tem que ser responsável e cumprir. Claro. O subsídio de insularidade para todos os funcionários do sector privado. Está lá. O salário diferenciado para os jovens licenciados. Está lá. Sim, mas saber a posição... O secretário da Saúde, que agora saiu, a 27 de março, dizia que ainda queria ficar a 30... privado o subsídio. Sim, eu já vou falar disso. Mas, se me permitir só concluir aqui um rol de promessas, a questão dos 7 anos que os madeirenses ficaram sem saber os direitos de saúde, a posição da lista de espera e agora quanto tempo irão aguardar. É importante mostrar e dizer às pessoas quem está em lista de espera para atos clínicos não urgentes, quanto tempo vai aguardar? Isso já lá está. Mas qual é a sua posição na lista de espera? Transparência. Pedro Ramos, a 27, vamos para aqui a nova disse que não teria ainda disponível, a 30 dizer que falar sobre essas matérias. E depois resolver outros aspectos, como a situação dos produtos petrolíferos, incluir o gás na lista de preços. Mas ninguém entende porque é que o gás não lá está. O gás tem um peso na factura doméstica e das empresas. Baixar o IVA
já dar um lamiré com dois pontos percentuais. E o Governo, vamos à questão do despesismo, e isso aí é garantido. Para concluir, se o Governo fosse formado por mais 2, 3 partidos, ia ter mais 2 ou 3 secretarias. Claro. Não pode, não pode, porque isso aí é juntar a carruagem da... Não é peta. Olha, está aqui o... Juntar a carruagem. Se o JPP... O Governo tem secretarias a mais. Tem uma secretaria a mais porque juntou ao CDS. Se tivesse mais um partido, ia meter mais uma secretaria. Não pode ser. Eu disse no nosso programa do Governo, que está online desde o início que apresentamos. O Vítor Freitas não encontrei, tem que contratar um arqueólogo para encontrar. Não, um arqueólogo. Se calhar não encontrou. Não, vai fazer o favor de me enviar. Bastava mandar uma mensagem e eu dizia onde é que estava. Mas está lá. Ainda estamos à procura dizer do programa de governo do que CDS. se nós constituíssemos governo, era um governo de 6 secretarias mais... Fosse com 1, 2, 3, 4 partidos. Isso era sagrado. Portanto, seria um governo de... O facto do PSD, 7 com a presidência do governo, é 6 secretarias. O que o PSD fez foi juntar mais uma secretaria por uma adição de um partido. Vou perguntar também ao Miguel Castro relativamente... Deixa de ser. E desta vez o JPP passa a substitui o Partido Socialista, ou seja, ganha por direito próprio esse lugar. Portanto, será o Rafael Nunes que será o vice-presidente. Já não vamos apresentar candidatura a presidente da Assembleia. Já dissemos isso, conversamos disso e vamos apresentar o nome do deputado Rafael para vice-presidente da Assembleia. Uma questão de... Pacífica, essa questão. Sim, é pacífica, é de responsabilidade, é também de mérito próprio, do próprio também deputado. penso que gerará consenso. E trabalhar em prol do povo. Vamos esperar para ver o que acontecerá nos próximos tempos. Vamos continuar por aqui no programa Parlamento da RTP Madeira a promover estes debates. Por hoje resta-me agradecer ao Vítor Freitas, ao Elvio Sousa, também ao Bruno Lim e ao Miguel Castro. É o ponto final nesta edição. Voltamos daqui a uma semana. Boa noite.